Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, parte 1, Araki Nunca Esquece, no canal Medive, enfim, não sei como se pronuncia. Enfim, o link do canal dele vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal Medive ou Medive, eu não sei, não sei, né? Mas o link vai estar na descrição, vão lá. E até mesmo o arrobazinha o arroba vai estar aí no título, né? O arroba do canal, é só clicarem ali. Eu não sei se no celular dá, acho que dá, não sei. Mas é só você botar o mouse ali, clicou ali naquele arrobazinho, né? Que eu sempre deixo ali no título. Vocês vão direto pro canal dele. Fechou, rapaziada? Beleza? Cara, eu acredito que seja esse vídeo aqui, que no caso é uma playlist, né, velho? Com vários vídeos aí de Jojo. Vocês podem ver que tá meio adiantado aqui. Eu dei uma adiantada porque eu achei que era anime, assim, era a cena do anime. Aí eu pensei, putz, cara, pode dar problema se eu fazer react disso aqui, velho. Eu talvez botaria sei lá, fazer algum esquema de botar uma tarja, alguma coisa pra tampar ali, mais ou menos, né? Mas pelo que eu vi, não é não. Contra o Eu Tarkus, cliquei, porque essa habilidade é de... ó, ele tá falando, então acredito que não deve ser. É um vídeo assim que tem cenas do anime, mas não tem. Não é o anime em si, né, velho? Tem um comentário por cima. Então acho que tá de boa. Então vamos me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra fortalecer. E vão lá e façam o mesmo, beleza, rapaziada? Vamos lá, mano. Vou ver se eu faço a playlist toda ou então um bocado aí. 4K. Já que os vídeos são bem curtinhos, igual esse aqui 2.28, né? Então, vou ver. Fazer mais, não só um vídeo em si, fazer um 7 em um, quem sabe, né, velho? Bora lá, 3, 2, 1 e play. Oi, bem, muita gente por aí acha que o Araki, que é o criador de JoJo's Bizarre Adventure, tem Alzheimer. O pessoal acha que ele esquece tudo, a obra não faz sentido nenhum, e que ele bota uma coisa em Jojo e depois de 2 segundos já esqueceu disso que ele criou, e aí continua a obra. Isso começou mais como um meme, mas aí muita gente começou a levar isso a sério, e muita gente fica falando por aí que Jojo tem 1 milhão de furos no roteiro e coisas do Tem alguns que a gente já viu em alguns vídeos aí, né? tipo. E eu tô aqui pra desmistificar todos esses problemas que o pessoal fala que Vamos tem ver, então, em se você vai JoJo's convencer a Bizarre gente. Adventure. Não tem. Então vai ter uma série de vídeos, Bora. né? Esse daqui é o da parte 1, só que eu vou fazer Eu da nunca parte assisti, 2, da então parte não vou 3, saber de todas as identificar. partes. Então vamos lá, Araki nunca esquece. Beleza, bora. Bem, na parte 1 não tem tantas, porque é a menor parte. E realmente não falam tanto da parte 1 assim, né? Mas eu vou mencionar algumas coisas aqui. Então vamos lá. Uma propriedade de Ramon, que o pessoal diz que o Araki esqueceu, foi a de curar. Que o Ramon também tem o poder de curar as pessoas e tal. E aí o pessoal fala, ah, foi usado só uma vez e nunca mais. Mas não, cara. Ele foi usado sim, como por exemplo quando o Zepp ele cura o braço do Jonathan. E cara, aí depois não tem mais oportunidade pra usar essa habilidade. E não poderia usar essa habilidade no Zepp ele explodido no meio na luta contra o Tarkus, porque essa habilidade é de cura e não de reviver os mortos. Um dos melhores momentos de JoJo's Bizarre Adventure inteiro é quando o Speedwagon usa seu abdômen trincado pra descongelar o braço do Zepp. E mano, tem gente que acha que isso aí é um super poder do Speedwagon. Ele mesmo diz que aprendeu isso viajando pelo mundo, com os esquimós lá e tal. E agora vamos falar do Dairi. Undercross splitou a Não sei se vocês lembram, mas o Dairi na batalha contra o Dio, tem uma hora que ele tá só a cabeça e ele usa Ramon. Mas como que ele usa Ramon? Sendo que pra usar Ramon tem que respirar. Tipo, ele não tem mais pulmão, essa desgraça. Então como que ele respirou? Como ele usou Ramon? Bem, essa eu não sabia. Quero ver a justificativa agora. não é bem assim que o Ramon funciona. Você não precisa ficar respirando o tempo inteiro pra usar Ramon. Um exemplo disso foi na batalha em que o Jonathan, ele usou Ramon debaixo d'água. Ele apenas deu uma respirada pela bolha e aí ele conseguiu usar Ramon por bastante tempo embaixo d'água, sem respirar. E mano, é explicado que o Ramon, ele vem do fluxo de sangue. E o sangue continua fluindo pelo seu corpo, mesmo quando você não está respirando. Dairi teve seu corpo congelado, mas sua cabeça continuou de boa. Então ele pôde usar um pouco de Ramon que ainda restava pra colocar na Rosa e tacar no Dio. E bem, acho que é isso, né? E esses foram os Caraca, vai pegou no olho, velho. principais esquecimentos, os principais problemas que eu vejo o pessoal falando aí. Ah, agora eu entendi. Parte 1, no caso do anime, né? Parte 1, por isso que ele fez um vídeo de parte 2, parte 3. Agora faz tudo sentido. Sobre a parte 1. E o próximo vídeo vai ser sobre a parte 2. Então, falou. Valeu. Oi, bem-vindos a mais um vídeo de Araki Nunca Esquece. Bora. Deixar meu like, né? Curti a musiquinha.
Eu já fiz o da parte 1, que tá aí no canal, e agora vamos fazer a parte 2. O Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos aqui que eu tô fazendo, desmistificando todos os problemas ou esquecimentos que o pessoal fala que o autor de JoJo's Bizarre Adventure faz. E vamos lá, né? Tem gente que diz que o Santana foi esquecido, porque eles queriam ver o Santana voltar. Mas, mano, foi claramente mostrado ele sendo preso na Fundação Speedwagon, e os cientistas, o pessoal lá da fundação, diz que ele vai ser exposto a raios ultravioletas 24 horas por dia. O teaser diz que o Ramon é efetivo apenas em coisas vivas, e que não pode ser usado em pedras, por exemplo. Mas coisas como a do Zeppelin na parte 1 acontece, de ele quebrando uma pedra com o Ramon. Mas isso, galera, foi um erro de tradução. No mangá, o teaser ele se refere exclusivamente aos Pillarmen, que o Ramon ele não vai ser efetivo nos Pillarmen enquanto eles ainda forem pedras. E por último, é sobre o Cars. Ah, mas o Araki, ele esqueceu do Cars. No momento, tô concordando com tudo, vai. Porque eu também não tenho muito conhecimento de Jojo, né? Só pelos vídeos que a gente viu aí. E que às vezes eu me esqueço de alguma coisa. Mas... enfim. Se tiver alguma coisa aqui que eu sentir estranho, eu vou falar. Aos Pillarmen, que o Ramon ele não vai ser efetivo nos Pillarmen enquanto eles ainda forem pedras. E por último, é sobre o Cars. Ah, mas o Araki, ele esqueceu do Cars. O Cars tá lá no espaço. Pô. Não, mano, ele não esqueceu. Tanto que é dito que o Cars parou de pensar e que ele nunca mais voltou na Terra. Nunca mais. Pelo menos naquele universo, né? Mas é isso. Esses foram os principais problemas que eu vejo o pessoal comentar, né? E no próximo vídeo de Araki Nunca Esquece vai ser sobre a parte 3. Então é isso. Ah, mas ele parou de virar pedra. Talvez ele esteja em pedra ainda lá no espaço, não? Tchau. Oi, hoje eu vim aqui trazer pra vocês Araki Nunca Esquece, parte 3. Deixar o like. Caraca, isso aí é CG, velho. Pô, se isso aqui é CG, ficou da hora esse aqui. Esse aqui é um CG que ficou da hora. Araki Nunca Esquece, se você não sabe, eu desmistifico as falsas acusações de furos no roteiro que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure, os famosos Araki Forgot. Então vamos lá, começando com o caixão de Dio. Tem gente que fala que tinha dois caixões, mas não tinha dois caixões, sempre foi só um. E foi mostrado que esse caixão em que a Erina fugiu tinha um compartimento secreto, e o Dio se escondeu nesse compartimento secreto. Mas como é que o caixão foi encontrado debaixo d'água, sendo que a Erina fugiu com ele? Pois é, né, foi dito que ela foi resgatada, e tipo, ela foi resgatada, o caixão não tinha motivo pra ela levar o caixão junto. E foi mostrado também que o Dio personalizou o caixão, tanto que o caixão joga uma bola de cristal e explode a cabeça de um maluco. Então ele pode ter planejado o compartimento secreto e um jeito secreto de entrar no compartimento. Uma outra coisa foi as coisas do Jotaro na prisão. Como o Star Platinum trouxe aquelas coisas, ele é um stand de curto alcance. E cara, o alcance efetivo de um stand não necessariamente é o alcance real dele. O Star Platinum é um stand de curto alcance, pois ele tem um curto alcance em ter o seu poder máximo. E o Hall Horse disse isso. No momento em que o Kakyoin e o Polnareff estão fugindo no carro, o Hall Horse ele pensa em atirar, mas ele fala que o carro já tá além do alcance do seu stand. E ele fala, mesmo que acerte, não vai ser tão forte. Então um stand pode ir sim mais longe que... Aí eu já não sei. Aí... E aí, rapaziada? Aí eu já fico naquela. No caso, se parar pra pensar nisso, os stands têm alcance... não vou dizer infinito, mas finito, né? Finito, vamos colocar assim. Porque então o stand pode andar mais do que realmente está dizendo no gráfico. Nossa senhora, do nada o carro do gás. Pode andar mais assim e para mais longe. Só que ele não vai ser efetivo. Aí eu não sei, mano. Aí só os entendedores aí de plantão. Fala aí, rapaziada. Qual foi? Aí eu tô com dúvida. Esse é o alcance, só que ele vai perdendo força. E foi porque ele usar a justificativa do personagem ali como exemplo. Mas talvez o personagem falando isso daí seja o furo de roteiro, tá ligado? Seja o furo isso daí. Não faz sentido o que o personagem falou, tá ligado? Então eu não sei. O que aconteceu na prisão? O Star Platinum ia por conta própria pra longe da cela e pegava aquelas coisas pro Jotaro. Na batalha do Jotaro contra o Avidou, algumas pessoas pensam que os stands têm a ver com a respiração, já que o Avidou começa a estrangular o Jotaro com as chamas e o Star Platinum vai ficando mais fraco. Mas não, mano. O stand tava ficando mais fraco porque o Jotaro tava perdendo a consciência. E se o Jotaro desmaiasse, o stand não seria mais usado. Agora vamos falar do Kakyoin. Ele tá lá com a pintura, faz um risco na pintura e afeta a pessoa. Ah, meu Deus. Ele só usou essa habilidade uma vez e nunca mais? Não, mano. Ele não tem
tem essa habilidade. Quem atacou ele foi o próprio Hierophant, seu stand. E, inclusive, é mostrado isso no OVA antigão da parte 3, em que nessa parte o Hierophant vai lá e corta, né? E outra coisa é a habilidade de possuir pessoas. E ele usa essa habilidade com uma marionetezinha. E essa marionetezinha também foi só pra, sei lá, ficar mais legal. Ele não precisa da marionete pra controlar as pessoas. Ah, e também muita gente diz que o Araki esqueceu essa habilidade de controlar, mas não. Ele usou essa habilidade também, por exemplo, na batalha contra o DF13. E não tinha por que ele ficar usando o tempo todo, já que ele não ficaria usando em pessoas inocentes, igual ele fez quando ele tava sendo controlado pelo Dio. E usar em usuários de stand é praticamente impossível, já que os usuários de stand podem ver o Hierophant. Então eles não deixariam o Hierophant entrar neles. E continuando a falar do Kakyoin, na batalha contra o Yellow Temperance, o Kakyoin falso consegue ativar o Hierophant. Como assim? Ele não é o falso? Se o stand consegue se transformar no Kakyoin, ele vai conseguir se transformar no stand do Kakyoin. É simples assim. Na batalha contra o Lovers, mostra que os stands podem ficar bem pequenininhos. E algumas pessoas se perguntam por que não foi usado de novo. Essa habilidade, ela só é útil contra stands muito pequenos. E eu não vejo nenhum outro momento em que isso ia ser útil na parte 3. Na batalha contra o Sun, como que o Dio tinha um aliado que o stand é literalmente o sol. Tipo, ele é um vampiro. Ele morre com o sol. Tipo, ele só se aliou. Bom pra ele que ele se aliou com esse cara. O que vocês querem mais que isso? Não sei porque tem pessoas que ficam reclamando desse tipo de coisa. O Starfinger. Algumas pessoas se perguntam por que esse poder não é usado frequentemente. E cara, um poder não ser usado frequentemente não quer dizer que o Araki esqueceu. Uma habilidade não tem que ser usada frequentemente só porque ela existe. Não é assim que Jojo funciona, mano. Pelo menos em Jojo, as habilidades são usadas quando realmente é efetivo usar. E o Starfinger é uma habilidade que é pouco utilizada, porque é uma habilidade fraca. Tu acha mesmo que 2 dedinhos vai ser mais forte que um puta socão do Star Platinum? O Araki esqueceu o Ramon. Não, ele não esqueceu o Ramon. Tanto que o próprio Joseph usa Ramon várias vezes durante a parte 3. Ele só ainda foi usado na parte 3 porque o Dio é um vampiro. Mas só o Dio era vampiro em toda a parte 3. Ah, mas já foi mostrado que o Ramon aumenta suas capacidades físicas e tem poder tal. Pois é, mas apenas stands podem atacar stands, então não serviria de nada. E só o Joseph sabia usar Ramon dali. E não daria tempo deles aprenderem Ramon. Tinham só 50 dias pra matar o Dio. Ah, mas na batalha contra o Darby, o Joseph poderia ter usado o Ramon no copo pra água não transbordar. Não, amigo. Todo mundo pode ver o Ramon. Até não usuários de Ramon. Então se ele usasse o Ramon, ia ser totalmente visível pra todo mundo que ele estaria usando e consequentemente trapaceando. E chegou a hora de falar sobre o Dio. Primeiramente é como é que o Dio tem 2 stands. Ele tem o Zawardo e uma espécie de Hermit Purple. Foi dito pelo próprio Araki que aquele stand parecido com o Hermit Purple é o stand do corpo do Jonathan. Eu quero lembrar aqui que o Dio não usou aquela habilidade de controlar a mente das pessoas em todo mundo, como foi mostrado, por exemplo, com o próprio Hall Horse. Ele tentou dar um tiro no Dio. Então não, o Jotaro não podia ter feito a mesma coisa que ele fez com o Kakyoin e com o Polnareff com a maioria das outras pessoas. Até porque muitas estavam ali por confiar no Dio, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Véio, vamos falar agora sobre os poderes vampíricos do Dio. Na parte 1 ele era cheio dos poderes, né? Como por exemplo o de congelar os outros. Onde foi para esses poderes? Cara, foi mostrado que o corpo do Jonathan ainda estava rejeitando a cabeça do Dio e que seus poderes vampíricos estavam fracos. Os poderes vampíricos também não seriam muito efetivos, como o de congelar, por exemplo. Não daria pra congelar stands. E outra coisa é que ele tinha um Zawardo. E ele tava muito confiante com o Zawardo. Como que o Dio conhece carros? Sendo que na época dele, lá na parte 1, nem existia carros. Amigo, cara, depois que o Dio acordou, tu acha mesmo que nesse véio. meio tempo ele não viu um carro ou qualquer outra coisa da época atual que ele tava? Como que o Jotaro e o Dio começaram a voar na batalha entre eles? Não, eles não começaram a voar. No mangá, dá pra ver que eles pulam muito alto com os stands deles. Eles voarem aconteceu só no anime, pra deixar a cena mais devagar e conseguir pegar cada detalhe do mangá. Ah, mas o Jotaro parou o tempo. Isso aí claramente foi colocado de última hora só pra derrotar o Dio. Não faz sentido ele parar o tempo. Não, amigo, não foi posto em última hora. O próprio Araki já disse que o Star Platinum e o Zawardo foram os primeiros stands a serem feitos. E como assim o Star Platinum e o Zawardo são stands do mesmo tipo? Como isso pode existir? Só esses 2 stands são do mesmo tipo? Não é só o Star Platinum e o Zawardo que são tipos iguais de stands. Na própria parte 3 temos o stand Cara, tanta informação que eu tô perdido, velho. do Joseph e do corpo de Jonathan e os stands dos irmãos Darby. E sobre o Joseph reviver. Por que ele não virou vampiro pegando o sangue do Dio e como que ele reviveu sendo que a alma dele foi embora? Falando do sangue do Dio, ele só pegou o sangue dele de volta, já que em momentos atrás o Dio tinha sugado todo o sangue do Joseph. E sobre esse negócio de alma, a alma dele só voltou, já que o corpo dele estava usável e funcionando perfeitamente de novo. Então é isso. Próximo vídeo será da parte 4 e tchau. Valeu. Oi. Bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece.
Araki Nunca Esquece, se você não sabe, é uma série de vídeos aqui no canal em que eu desmistifico os falsos furos no roteiro e falsos problemas que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure. Eu já fiz a parte 1, 2 e 3 e agora vamos pra 4. Caraca, mano, mas a animação já mudou? Não tá diferente os traços? Diamond is Unbreakable. Vamos falar um pouquinho do Josuke. Na parte 3, a Holly ficou doente por causa do seu stand. E na parte 4, a mesma coisa acontece com o Josuke. Quando ele era bebê e tava no carro quase morrendo. Algumas pessoas acham que não faz sentido, mesmo depois de derrotarem o Dio, o Josuke continuar com a stand dele. Até porque a Holly perdeu seu stand e por causa disso se curou da doença, né? Não, a Holly não perdeu seu stand. Ela e o Josuke só foram curados pela derrota do Dio. Mas os dois continuaram com seus stands normalmente. Falando em Josuke bebê, vamos falar aqui do salvador do Josuke. Muita gente acha que esse salvador é o próprio Josuke, que foi pro passado por causa do Bites Adusto. E inclusive muita gente acha também que o Araki ia fazer isso, mas esqueceu. Mas não, mano. Enquanto ele tava fazendo a parte 4, o Araki foi entrevistado. E ele disse que o Salvador realmente não tinha nada a ver. Ele só era um cara que salvou o Josuke mesmo. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse cara. Porque muita gente diz que ele é idêntico ao Josuke, que não faz sentido ele não ser o Josuke, e que ele tem que ser o Josuke. Primeiramente, o Bites Adusto não funciona dessa forma. As habilidades do Bites Adusto não tem como mandar uma pessoa pra um passado super distante, igual iria acontecer caso o Salvador fosse realmente o Josuke. Muita gente fala sobre ele estar sangrando, igual o Josuke estava na batalha contra o Kira, mas não, ele não estava sangrando igual. Algumas pessoas falam também que os pingentes são iguais, mas não, são totalmente diferentes. E algumas pessoas falam também sobre a roupa, mas eu não sei se vocês sabem, a roupa colegial no Japão geralmente é aquilo dali. Não era só o Josuke que vestia aquele tipo de roupa. Assim, e também sobre o não faz, vai. Ah, se for, beleza, se não for, beleza também, cabelo. véio. É que se você for dar uma olhada nas fotos um pouco mais antigas, colegiais no Japão, você vai ver já que foi explicado já, o design Ih, esqueci o nome do bicho aí agora. Enfim. Ele colocou esse penteado de cabelo, esse design aí, em homenagem ao salvador dele. Muitas pessoas tinham um cabelo tipo do Josuke mesmo. Tanto que o próprio Rohan olha pro cabelo do Josuke e fala que é um cabelo ultrapassado, que é um cabelo que já passou da moda. Continuando a falar do Josuke, vamos falar sobre a habilidade dele. A habilidade de consertar coisas. Foi mostrado no começo em que ele conserta as coisas, só que diferente. Conserta as coisas tudo bugado. Então como assim? A habilidade dele começa sendo uma e depois ele começa a consertar as coisas tudo certinho? Não. Ele só conserta as coisas tudo cagado quando ele tá com raiva porque falaram do cabelo dele. Tanto que ele consertou perfeitamente a tartaruga. Então, ele só conserta bugado quando ele tá com raiva. Agora vamos falar sobre a morte do avô do Josuke. O Jotaro diz que stands não podem ressuscitar os mortos. E cara, eu quero falar aqui que nem o Jotaro e nenhum... Eu precisava muito de um stand desse aí, velho, de consertar as coisas, assim, deixar as coisas tinindo, como se fosse padrão de fábrica. Pô, porque aí, pô, quando eu tô puto em algum jogo, eu posso quebrar o teclado assim, tá ligado? Aí vai lá e volta de novo. Pô, ia ser muito foda. Um personagem é onisciente. Eles não sabem de tudo, porque sim. Então não levem as palavras de um personagem ao absoluto. E outra, nem o Araki também é onisciente. Porque, mano, eu vejo pessoas reclamarem de cada detalhezinho em Jojo. Tem gente que quer que Jojo seja a obra perfeita. E isso acontece tanto que acabam dizendo que Jojo tem mais erro do que realmente tem. E é por isso que eu tô aqui trazendo o Araki Nunca Esquece. Mas vamos lá. Nas partes 4 e 5, em específico, as mortes são um pouco mais complexas. A partir da parte 6, meio que volta como era nas partes 1, 2 e 3, em que tem sim almas, como foi mostrado com o Joseph, com a Vidou e tal, mas não fica toda essa confusão de alma voltar e de que morreu, não morreu, até porque o foco da parte 4 são fantasmas, então tinha que realmente falar sobre almas, e na parte 5 foca muito no destino, e também foca muito nas almas em si. Então na parte 4 e 5, essa parada de morte é um pouco complexa, mas pelo contexto dessas duas partes. Mas eu vou falar sobre a parte 5 no vídeo da parte 5, né? Aí eu quero mencionar aqui que eu não considero a parada do Joseph um momento que tem a ver com almas, tipo na parte 4 e 5, porque o que aconteceu é meio plausível de acontecer na vida real. E é isso. Vamos falar agora da parte 4. O Jotaro fala que nenhum stand pode reviver os mortos, mas ele reviveu o Joseph. Cara, não foi o Star Platinum que reviveu o Joseph. Claro que ele fez o coração dele bater e tal, mas qualquer stand poderia ter feito isso. Não foi uma habilidade própria do Star Platinum. O que reviveu o Joseph foi o sangue ter voltado e o fato do coração dele voltar a bater. No caso do avô do Josuke, ele foi todo estraçalhado por dentro, ao contrário do Joseph, que teve só
só seu sangue sugado. E aí, infelizmente, a alma dele não voltou. Vamos falar agora sobre o porquê que o Josuke não curou o pai dos Nijimura, o pai do Okuyasu, sendo que os Nijimura estavam procurando alguma pessoa com stand que desse pra curar ou matar o pai deles. O pai do Okuyasu é aquela gosmona por causa das sementes do Dio. Aquelas sementes igual ele botou no Kakyoin e no Pornaref. Só que aí o Dio morreu e as sementes continuaram lá. E aí transformou ele naquela gosmona. Então, mano, aquela gosmona já é o pai do Okuyasu. Meio que já faz parte dele. Então eu não sei se daria mesmo pra consertar ele, já que o corpo dele é aquilo. E nem o Tonio conseguiu curar. Algumas pessoas dizem que a habilidade do Rohan foi mudada. Que antes ele usava os desenhos no papel e depois o stand dele surgiu e não precisa mais do desenho no papel. Mas, cara, pra alguém ser afetado pelo Heaven's Door, só precisa ver um desenho dele. Então, vendo um desenho no papel, a pessoa é afetada. E também vendo um desenho no ar. Sim, toda vez que o Rohan vai ativar o stand dele, ele rabisca o ar. E aí a pessoa é afetada. O Araki esqueceu de explicar se o Mikitaka era um usuário de stand ou um alienígena. Mas, cara, ele tá ali realmente pra te deixar em dúvida sobre isso. Essa questão foi deixada em aberto de propósito. E no universo de Jojo é possível ter alienígenas. Então esse personagem nada mais é do que uma piada. Outra coisa é quando o Josuke tá na moto, fugindo do Highway Star, e o celular quebra. Cara, falando sobre um negócio de piada aí, cara, é que nem alguns cara falando no comentário aí. Jojo bizarro, tá ligado? Tem as coisas ali que é pra deixar a gente encucado, assim, com dúvida na cabeça, mano, tá ligado? Esse é o intuito, tá ligado? Esse é o charme da obra. Ao invés de ele consertar com Crazy Diamond, ele pega o celular de outro na rua. Cara, seria muito mais rápido pegar um celular da rua do que esperar ele consertar. E outra, essa é uma cena de humor, mano, que faz a piadinha lá com o cara e tal. Então, mano, não precisa levar tão a sério essas coisas assim, saca? A troca de arte de alguns personagens. Personagens como o Kobayashi e o Hazamada, que eram grandes e ficaram pequenos. Isso é só uma troca no desenho que o Araki quis fazer. Assim como também o Josuke bombadão, que depois ficou menos bombado. Lembre-se disso também em outras partes, porque tem alguns personagens que o Araki trocou o desenho e não tem nada a ver com a história. Curar o Hayato na explosão. Como que o Hayato foi... Ah, mas aí é meio paia, tá ligado? explodido e depois foi curado. Se o Josuke curou ele e ele... Ah, como assim? O personagem é de um jeito aqui e ali vai ser de outro jeito, por quê? Porque sim? Não, aí também, porra. Aí também não dá, né, velho? Tem que ter uma explicação plausível, mano. continuou vivo, porque isso não aconteceu com o avô do Josuke também. Na hora que o Hayato tava explodindo, Falando... No final eu vou falar, tá? Só que é de outro anime. o Josuke instantaneamente curou ele. Não deu tempo de ele morrer de verdade. Eu sei que no anime, já que as coisas são mais lentas, demorou um pouco mais, né? E aí talvez algumas pessoas pensem isso com uma certa razão. E já foi mostrado com o Chigashi, por exemplo, que quando o Kira ativa a explosão, a pessoa não morre na hora. O último Harvest trouxe um botão pro Josuke, que era um botão da roupa do Kira. Por que que o Josuke não usou o Crazy Diamond pra consertar o botão e seguir o botão direto pro Kira? E mano, o botão é um botão, não faz parte da roupa em si. Então não daria A quinta série bateu aqui, botão velho. direto Perdão. pro Kira. E mano, o botão é um botão, não faz parte da roupa em si. Então não daria pra ele fazer isso. Sheer Heart Attack não é mais usado. Ele poderia ter usado essa habilidade na luta final. Ajudaria bastante, não é mesmo? Não ajudaria nada. Ele parou de usar o Sheer Heart Attack porque ele é totalmente ineficiente contra o Josuke. Foi mostrado que com a habilidade do Crazy Diamond, ele pode fazer com que o Sheer Heart Attack volte pra mão do Kira. Então não serviria mais de nada. E nessa mesma cena, por que que o Josuke não segurou a mão do Kira? Pra, ao invés de fazer a mão voltar, fazer o Kira ir até a mão. Mano, ele não teve nenhuma oportunidade de chegar perto da mão. Quando ele usou a habilidade no Sheer Heart Attack, a mão já foi sozinha voltando. Por que que o Joseph não usou o Hermit Purple pra encontrar o Kira? Cara, no começo da parte 4 é mostrado que o Hermit Purple não funciona como o Joseph quer. Ele tentou tirar uma foto do Josuke e apareceu o Ângelo. Então, cara, pra achar o Kira seria ainda mais difícil, já que ele é um cara que não deixa vestígios. E outra, o Joseph já tava muito velho. Já tinha sido perigoso envolver ele até com Red Hot Chili Peppers. Envolver ele com o Kira seria ainda mais perigoso. O Josuke achou a coleção de unha do Kira, porque ele não consertou e foi direto ao Kira. Assim como o sangue do Josuke, que deixou de ser dele depois de passar um tempo fora do corpo, a mesma coisa aconteceu com as unhas. Então não daria pra consertar e achar o Kira. De novo, muita gente diz em como o Starfinger seria útil. Cara, eu acho que vocês superestimam demais o Starfinger. Mas vamos lá. Eu repito aqui que 2 dedos do Star Platinum não é mais forte que um socão dele. Ah, mas e contra o Kira no final e contra os ratos? O Starfinger tem um alcance bem grande. Sim, mas não é grande o suficiente pra atingir o Kira e os ratos. Eles estavam longe demais, mano. Ah, e falando em ratos, tá aí mais um exemplo de tipos iguais de stands. Já que tinha mais de um rato com stands parecidos. Então faz sentido sim o Star Platinum usar o... Mano, essa luta deve ter sido do caralho, né, velho? Putz.
Guardo serem stands do mesmo tipo, até porque tem vários outros exemplos. E por último, a habilidade do Bites Adusto. Algumas pessoas falam que ela mudou. Mano, só porque uma habilidade faz certas coisas na sua primeira aparição, não quer dizer que ela não possa fazer mais coisas depois. O Bites Adusto não tá preso apenas com o que acontece com Hayato. Com a enfermeira, ele revela sua identidade pra ela e depois ia explodir ela manualmente pra voltar no tempo. É um pouco diferente com o que ele fez com Hayato, mas ainda assim é a mesma habilidade. Então é isso, né? Esse foi o Araki Nunca Esquece da parte 4 e o próximo vídeo vai ser o Araki Nunca Esquece da parte 5. Então, tchau. Valeu. Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Deixar aquele like, né? Se eu esquecer de deixar like em algum vídeo, vocês comentam aí, velho, que eu volto lá e deixo o like, mano. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal em que eu explico os falsos furos no roteiro e falsos esquecimentos que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure. Eu já fiz a parte 1, 2, 3 e 4 e agora vamos pra parte 5. Vamos começar falando sobre as habilidades do Giorno. Muita gente diz que elas foram esquecidas, mas não, nenhuma habilidade do Giorno foi esquecida. Então agora eu vou analisar todas as batalhas em que o Giorno lutou pra vocês verem como nenhuma habilidade dele foi esquecida. Primeiramente vamos falar daquela habilidade de acelerar as pessoas. Ele dá um soco em uma pessoa com o seu stand e os sentidos dela ficam todos bugados e tal. Vamos lá. Essa habilidade só funciona quando o Giorno ataca uma pessoa. Atacar um stand não surgirá efeito nenhum. O Giorno lutou contra o Bruno, foi onde essa habilidade foi mostrada e utilizada. Depois ele lutou contra o Black Sabbath, que é um stand, então não daria pra usar essa habilidade. Depois contra o Babyface, que também é um stand e não daria pra usar essa habilidade. E aí teve o Gyakyo, a stand dele era uma roupa, então não surgiria efeito nenhum, porque se o Giorno atacasse ele, na verdade ele estaria atacando o stand. Notorious Big, que também é um stand, não teria como usar essa habilidade. E quando ele realmente atacou um usuário, como na batalha contra o Chocolata e contra o Diavolo, ele só atacou no final pra derrotar eles. Então essa habilidade não foi mostrada porque eles foram derrotados logo em seguida. Então você vê que em todas essas batalhas em que o Giorno realmente lutou, essa habilidade não foi mostrada porque não dava pra ser mostrada. Simplesmente não deu pra usar essa habilidade. E a outra habilidade é a habilidade de refletir os ataques. Quando o Giorno ele faz uma criatura, se essa criatura for atacada, o dano vai ser refletido pra pessoa que atacou. Muitas pessoas também dizem que essa habilidade foi esquecida, mas não foi esquecida. Essa habilidade foi mostrada na batalha contra o Luca, Koichi e Bruno. E nas próximas batalhas do Giorno, nenhum inimigo atacou diretamente as suas criações. E aquela habilidade do Chocolata não conta como um ataque direto, já que ela acontece independente do stand Green Day. Então a habilidade de refletir não funciona. Mas o Diavolo ele mata um escorpião do Giorno. Sim, mas isso acontece só no anime. No mangá é mostrado que ele nem toca no escorpião. Então é um erro só do anime. Mas agora eu tô entendendo por que tem uma galera que fala que o anime consegue estragar algumas coisas, velho. Pois tá me lembrando do Dragon Ball, o vídeo que a gente fez de Dragon Ball lá. Que, porra, o mangá, nossa, até arrepia, velho. Pô, aquela cena do Mestre Kami lá com o Jiren, pô, muito foda. Aí chega no anime, é uma merda, velho, tá ligado? O anime tira tudo de contexto, mano. Caraca, mas vale... mano, porque eu não sou muito leitor de mangá, né, velho? Eu sempre acompanho no anime. Mas o bom de eu estar assistindo esses vídeos aqui agora é pra mim já tá pescando essas ideias aí, tá ligado? É bem legal. Então quando isso aparecer no anime, que eu pretendo assistir, né? Quando eu for assistir, já tô ligado nessas ideias aí, mano. Medivh, por que as partes humanas criadas pelo Giorno não refletem o dano? Bem, primeiro, que depois de um certo tempo as partes humanas começam a fazer parte do corpo em que ela foi colocada, e não mais parte da habilidade do Giorno. E segundo, que quando a habilidade de refletir as coisas foi mostrada, o Giorno diz que o sapinho que refletiu o dano, ele estava tentando se proteger. Então isso dá a entender que os organismos incompletos, como a parte de uma mão, por exemplo, não tem essa habilidade de refletir. O organismo tem que ser completo. Essas duas habilidades muita gente fala que foi esquecida. Então tá aí, nenhuma habilidade do Giorno foi esquecida. Por que o Jotaro não levou o Josuke ao invés do Koichi? O próprio Jotaro diz que o Koichi seria melhor que o Josuke e até ele mesmo pra se aproximar do Giorno. Outra coisa é que na parte 3 foi mostrado que os Joestar conseguem sentir uns aos outros. Então talvez o Giorno conseguisse sentir o Jotaro ou o Josuke. E mais uma última coisa, dá pra ver que a relação do Jotaro é mais forte com o Koichi do que com as outras pessoas. Como que o Giorno tem a foto do Dio que foi tirada pelos Crusaders na carteira dele? Isso foi só um erro no anime. No
mangá, ele utiliza uma foto completamente diferente. O stand Craftworks tem a habilidade de fixar objetos. Foi mostrado ele usando essa habilidade para parar balas, para fazer com que elas não atingissem. Algumas pessoas se perguntam como ele fixou as balas no ar em cima de um caminhão em movimento, e as balas continuaram se movimentando. Mas mano, as coisas que ele fixa são relativas a alguma coisa, como Faz sentido, faz sentido. Não, pera aí. A argumentação do povo aí faz sentido. elas continuaram se movimentando. Tá, vamos mas, ver a mano, explicação. as coisas que ele fixa são relativas a alguma coisa. Como, por exemplo, quando ele fixou a mão do Mista relativa ao caminhão. Então, ele fixou as balas relativas a ele. Então, já que estava relativo a ele, não importa se ele estava em cima do caminhão. As balas continuariam perto dele. A explicação foi boa. A desculpa foi boa. Tô brincando. Faz sentido, faz sentido. Parte 3, na batalha contra o Hanged Man, A o resolução Kakyoin foi fala boa. que um mundo no espelho não existe. Mas na parte 5 temos o Man in the Mirror. O Kakyoin supôs que não fosse um mundo no espelho, porque o Hanged Man atingia as pessoas que estavam fora do espelho. Se existisse mesmo um mundo no espelho, não teria como atacar as pessoas fora dele, que é o que acontece com o Man in the Mirror. Ele tem que levar as pessoas pro mundo do espelho pra atacá-las. Nessa mesma batalha, o Iluso diz que stands podem interagir com pessoas, mas o contrário não pode ocorrer. Essa é a regra pra maioria dos stands, né? Mas logo depois é mostrado ele interagindo com o Moody Blues. Esse é mais um erro só do anime. No mangá, ele toca apenas no Abakio e não toca no Moody Blues. Depois da batalha contra o Grateful Dead, mano. aparece uma pegada mostrando que velho, tem muito isso, velho. a Trish é uma usuária de stand. Algumas pessoas dizem que isso não é mostrado novamente e que não faz sentido com a habilidade da Spice Girl. Mas isso é mostrado novamente sim, um pouco antes do stand dela aparecer, e essa marca é só ela subconscientemente amolecendo o chão. O Mista sobreviver aos tiros na cabeça. Foi mostrado que ele não morreu porque o número 5 salvou ele. Vamos falar um pouco sobre o stand Talking Head, em que o Narantia falava tudo ao contrário. Por que o Bruno não usou a sua lambida deliciosa pra saber se o Narantia tava mentindo ou não? Mano, primeiro que o Bruno não tava suspeitando de nada, e segundo que o Narantia não tava mentindo intencionalmente. Esse é o carinha então, da não ia funcionar. helicóptero, Como né? que o Chocolata atacou os Sex Pistols com um bisturi? Mano, não foi mostrado em nenhum momento ele atacando os Sex Pistols com um bisturi. E inclusive foi mostrado depois que o bisturi servia pra ele cortar ele mesmo. Então, mano, antes de comentar sobre algum furo, vai lá Caraca, ver a que cena de doideira. novo, com cuidado e tal. Porque às vezes você diz que o Bizarro Araki é de esqueceu, vento. mas na verdade quem esqueceu foi você, né? O Jotaro na parte 4 descobriu as flechas, mas na parte 5 foi mostrado que ele descobriu as flechas antes dos eventos da parte 4. Mano, no começo da parte 4 foi mostrado que o Jotaro já sabia sobre as flechas, tanto que ele tinha a foto da Enya com uma das flechas de stand. Ele sabia sobre as flechas antes da parte 4, mas só foi saber o que elas realmente faziam durante a parte 4. Falando sobre faz flechas, sentido. na luta contra o Black Sabbath, o Gold Experience foi perfurado pela flecha, mas não se transformou em um Requiem. Vamos começar falando sobre o próprio design da flecha. A flecha do Black Sabbath era igual às flechas da parte 4. A flecha Requiem da parte 5 já era uma flecha diferente. Então, possivelmente, as flechas que podem dar os Requiems são as flechas do tipo do Polnareff. Tanto que o Diávolo já tinha posse de uma flecha há muito tempo, já que ele era chefe do Porpo. Então ele tá tão interessado na flecha do Polnareff, mesmo já tendo tido outra, mostra mais uma vez como as flechas podem ser diferentes. Então o Gold Experience não se transformou em um Requiem, porque a flecha do Black Sabbath não era uma flecha Requiem. Eu quero mencionar uma coisa aqui. Algumas pessoas acham que o Bites Adusto é um Requiem. Eu não acho isso. A flecha que perfurou ele foi uma flecha da parte 4. Não foi uma flecha tipo a Requiem da parte 5. E outra coisa é que a flecha perfurou ele, perfurou o usuário. Ela não perfurou o stand como aconteceu com o Gold Caraca, dá uma Experience e com o agonia Super ver a Chariot. flecha andando Como no o corpo, King véi. Crimson funciona. Quando o King Crimson pula o tempo, tudo vai continuar acontecendo como é destinado a acontecer. Mas depois da pulada de tempo, ninguém além do usuário do King Crimson lembra do que aconteceu. E também durante a pulada de tempo, nada pode interagir com o usuário do King Crimson. Isso é mostrado sempre quando ele vai atacar alguém, em que ele desativa o King Crimson pra atacar. E também foi mostrado na luta contra o Risotto, em que ele ativou o King Crimson pra não ser atingido pelas balas. Além disso, temos o Epitaph, em que ele consegue ver segundos no futuro. E geralmente o Diávolo e o Doppel colocam pra ver o futuro no cabelo deles, mas eles podem botar em outros lugares, como foi mostrado na batalha contra o Bruno, em que ele botou o futuro no ar e pareceu como se o Bruno tivesse atacado um outro Bruno. Mas Medivh, sim, enquanto ele está pulando o tempo, ele não pode interagir com nada, como ele interagiu com a Trish e com o Narantia. Em nenhum momento foi mostrado ele realmente interagindo com eles. E outra coisa, nesses dois casos, tudo ocorreu quando ninguém tava olhando nem pra Trish e nem pro Narantia. Então ele pode muito bem ter feito alguma outra coisa enquanto ninguém tava olhando. E lembre-se que o King Crimson manipula o destino, mas só o destino do seu usuário, ou de alguma parte do corpo dele. Cara, esse é um stand que eu ainda
tô bugado sobre as habilidades dele, esse negócio de pular o tempo, velho. Confesso pra vocês. Como o sangue, por exemplo. Ele não consegue mudar o destino dos outros. Vou ter que assistir o anime mesmo. Então, o que aconteceu com a coisas, Trish e com o Narancia estava destinado a acontecer. Na batalha contra o King Crimson, o Giorno é mostrado fazendo um segundo Coco Jumbo, que é aquela tartaruga lá. E esse segundo Coco Jumbo ainda tem acesso à habilidade de stand dele. Mas como isso é possível? Foi dito que o Giorno fez a tartaruga com as células da original. Então, se o Coco Jumbo nasceu sendo um usuário de stand, então uma cópia idêntica, nascida com suas células, também tem o stand. Bruno voltar à vida. O Jotaro disse na parte 4 que nenhum stand pode reviver os mortos. Mas aí o Bruno reviveu por causa da habilidade do Giorno, né? O Giorno não reviveu o Bruno. Ele apenas curou o seu corpo. Não era garantido que a alma dele ia voltar. Isso depende da alma em si. Na parte 3, a alma do Joseph voltou. Na parte 4, a alma não reviveu o Bruno. Ele apenas curou o seu corpo. Não era garantido. O Jotaro idêntica, nascida com suas células, também tem o stand. Bruno voltar à vida. O Jotaro disse na parte 4 que nenhum stand pode reviver os mortos. Mas aí o Bruno reviveu. Ele tinha um corte aqui, não é? E ele curou o corte. Ele não pode curar a decapitação, por exemplo, né? Assim, sei lá, perde um braço, a cabeça, a perna, sei lá, ele não pode voltar pro lugar de novo, né? Pelo que eu entendi ali. Que nem citou lá o cara que foi partido ao meio. Tá. Pelo que eu tô entendendo, isso aí é um corte. E o corte foi curado. E ele estava morto. É isso? Aí curou o corte. E voltou à vida. Ah, confesso pra vocês que eu tomei. Então uma cópia idêntica, nascida com suas células, também tem o stand. Bruno voltar à vida. O Jotaro disse na parte 4 que nenhum stand pode reviver os mortos. Mas aí o Bruno reviveu por causa da habilidade do Giorno, né? O Giorno não reviveu o Bruno. Ele apenas curou o seu corpo. Não era garantido que a alma dele ia voltar. Isso depende da alma em si. Na parte 3, a alma do Joseph voltou. Na parte 4, a alma do Okuyasu voltou. E na parte 5, a alma do Bruno voltou. Entendi, tem essa questão da alma aí, né, velho? Então... Mas como assim? Se a alma quiser, ela volta. Se ela não quiser, ela não volta. Não ficou bem claro isso aí pra mim, velho. Mas com o Bruno foi diferente. Já que ele estava destinado a morrer na luta contra o King Crimson, a alma apenas ocupou o seu corpo novamente. Tanto que foi mostrado que ele não sentia dor e tal. E depois o seu corpo até começou a parar de funcionar. Como, por exemplo, quando ele começou a ficar cego. Por que o Giorno não reviveu o Abaki ou o Narancia do mesmo jeito que ele reviveu o Bruno? Como eu acabei de falar, o Giorno não reviveu o Bruno. A alma dele voltou por si só. E também o Bruno nem foi realmente revivido. Ele só começou a controlar o seu cadáver. Por que o Diabo não se revelou na luta contra o Rizoto? Ele não ia ter uma chance maior de derrotar ele? Ô, meu irmão, o próprio Diávolo falou sobre essa possibilidade e explicou que o motivo de ele não fazer isso foi que o Rizoto poderia sair correndo depois de descobrir sua verdadeira identidade, o passado do Diávolo. O que foi aquilo? O nome do cara significa diabo. Essa cena foi toda sobrenatural e bizarra pra mostrar como ele faz jus ao seu nome. Durante a batalha contra o Diávolo, o Silver Chariot se mostra possível de jogar o Polnareff pra cima, mas na parte 3, contra o Vanilla Ice, o Silver Chariot não conseguia nem mover o Polnareff direito. Na própria parte 3, antes foi mostrado que o Chariot consegue sim levantar o Polnareff. Ele só não conseguiu contra o Vanilla Ice, porque ele tava todo machucado. Mas Medivh, na parte 5 ele tá todo machucado também. O cara tá até de cadeira de rodas. Ele pode sim tá com as partes do corpo danificadas, mas ele não tava machucado, sangrando, quase morrendo igual ele tava na... Aqui tá cheio de censura, né, velho? Vou ver se eu acho sem censura pra assistir. Luta contra o Vanilla Ice. O Araki esqueceu o Fugo. Ele não quis trair o chefe naquela parte do barco, então ele saiu do grupo. Ele não aparecer é totalmente plausível. Mas eu quero falar mais uma coisinha aqui. O Araki disse que o plano inicial para o Fugo era que ele seria um espião da gangue do Bruno e que ele ia trair eles e no final ia ser morto. Mas mano, o Araki estava sofrendo de depressão na época, então ele achou melhor tirar isso da história. Então o Fugo não aparecer mais não foi porque o Araki esqueceu ou porque o Fugo era forte demais. Ele não apareceu por causa de uma mudança de planos, por causa dos problemas que o Araki estava sofrendo na época. Como o Gold Experience Requiem funciona. Algumas pessoas dizem que o poder do Gold Experience Requiem não faz sentido nenhum. O poder do Gold Experience Requiem é só voltar as coisas ao zero. O Diávolo vai pular o tempo? Não, volta ao zero. O Diávolo vai socar ele? Não, volta ao zero. O Diávolo vai morrer? Não, volta ao zero e continua voltando ao zero infinitamente. Então o Diávolo vai morrendo pra sempre. Isso foi explicado no mangá. Tá lá no mangá escrito que a habilidade do Gold Experience Requiem
Requiem é voltar as coisas ao zero. Simples assim. E por último, o aparelho de som da Torture Dance. O Mister, ele vai lá, destrói o aparelho e logo depois eles usam o aparelho pra dançar a Torture Dance. Esse foi mais um erro só no anime, já que no mangá tem 2 aparelhos e eles são totalmente diferentes. Então o Mister quebrou um e eles usaram o outro pra Torture Dance. E é isso. Esse foi o Araki no que esquece da parte 5 e o próximo Araki no que esquece vai ser da parte 6, que atualmente só tem o mangá. O anime ainda não saiu. Então, até o próximo vídeo e tchau. Beleza. Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Bora. Bem, no vídeo de hoje vamos fazer um Araki Nunca Esquece da parte 6. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal, em que eu explico os furos no roteiro e esquecimentos que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure. Cara, eu ainda tô encucado com a questão da alma. Tá, aquela hora lá o sangue foi devolvido. Tá, é aquilo que eu falei também, porque eu também não vou ser hipócrita aqui, né, velho? A obra é pra ser bizarra mesmo, tá ligado? Tem coisa ali que é pra deixar aquela pulga, aquela dúvida mesmo. Como é que isso aconteceu, tá ligado? Eu entendo isso. Mas sei lá. Não sei lá, às vezes o bagulho é tão bizarro que tu fica encucado com isso, tá ligado? Pô. Eu já fiz das partes 1, 2, Confesso 3, pra 4 vocês e que eu tô 5 aqui e agora vamos pra enquanto parte o vídeo 6. tá rolando, eu tô aqui pensando ainda naquela aquela cena lá, mas eu ainda tô prestando atenção, tá, rapaziada? Lembrando que a parte 6 só tem um mangá até agora e com certeza vai ter spoiler. Então se você ainda não No leu, caso, eu não recomendo esse assistir vídeo esse eu acho vídeo. que já Então tem um vamos lá. A tempinho já, Jolene né? ficou doente Porque igual a já Holly tem e a o parte Josuke. 6 Por que ela animada, não né? ganhou o stand dela? A Jolene não era nem nascida Calma aí, por lá não entendi. até agora e com certeza vai ter spoiler. Então se você ainda não leu, eu não recomendo assistir esse vídeo. Então vamos lá. A Jolene ficou doente igual a Holly e o Josuke. Por que ela não ganhou o stand dela? A Jolene não era nem nascida quando o Dio apareceu com o corpo do Jonathan. Não tem como ela ter ganhado o stand dela por causa disso. Essa febre que ela disse não tem relação com a febre do Josuke e nem da Holly. E também foi por isso que ela não ganhou o stand dela sem a flecha. O que foi aquele osso do Empório? O próprio Empório explicou certinho o que era o osso. O osso pertencia à sua mãe morta pelo White Snake e ele deu o osso pra Jolene pra alertá-la do próximo ataque. Não foi explicado se o John Galliard realmente existe ou se foi apenas parte da ilusão. Mas mano, o White Snake matou ele fora da ilusão. Sim, ele foi real. E falando da ilusão, essa habilidade do White Snake foi esquecida e não foi usada novamente. Mas não foi esquecida e foi sim usada novamente. Como por exemplo, quando ele se transforma no Weather Report. A habilidade do White Snake é roubar discos de stands e memórias. Não faz sentido ele usar pra ficar cego. Mano, nunca foi estabelecido que os discos eram usados só pra stands e memórias. A habilidade do White Snake é colocar e remover aspectos de coisas por meio dos discos. Não foi dito em nenhuma hora que era restrito a stands e memórias. O Dio tem uma personalidade totalmente diferente na parte 6 do que nas outras partes. Não, mano. O Dio sempre se mostrou tendo a personalidade da parte 6, sendo mais frio e cuidadoso. Ele só é agitadão e fica gritando e tal quando ele tá lutando contra alguém. Mas quando ele não tá, ele se mostrou muito calmo. E na parte 6 ele não luta contra ninguém, né? Mostra só o passado dele com o Pucci. E inclusive o Pucci era um cara que ele confiava bastante. E isso faz ele se mostrar mais calmo ainda. O Dio fala que o Survival é o stand mais fraco. Mas também acho. Aqui eu concordo, aí chega aquele momento em que vocês falam que eu babo ovo do Dio, né, velho? Mas o cara é foda, fazer o quê? Mas eu também acho que ele tem personalidade muito frio e calculista, velho. Porém, quando ele tá lutando ali, ele fica com aquele ar de vilãozão mesmo, tá ligado? Gritaria, dedo no... gritaria, né, velho? Mas na parte 3 ele fala que o stand do Joseph é o mais fraco. Mas, mano, na parte 3 ele tava falando que o stand do Joseph era o mais fraco só pra provocar ele. O Dio curou o pé do Pucci. Mas como isso aconteceu se ele não tem nem habilidade de cura? Como assim, mano? Já foi mostrado o Dio curando pessoas. Como no caso do Vanilla Ice. Por que o Pucci não apareceu na parte 3? Mano, como eu já disse, o Dio sempre foi um cara muito frio e cuidadoso. Tu acha mesmo que ele ia mandar o Pucci contra os Crusaders, sendo que era a pessoa que ele mais confiava e a mais importante pra atingir o Heaven? O plano do Pucci era reviver o Dio, mas foi mudado pra atingir o Heaven. Mas, mano, nunca foi dito que o plano dele era reviver completamente o Dio. O Dio deu ao Pucci uma flecha Requiem igual a da parte 5. Por que o White Snake não virou um Requiem? Mano, você só ganha um Requiem se a flecha perfurar seu stand, o que não foi o caso, já que quem foi perfurado foi o Pucci e ainda foi a primeira vez que foi perfurado. Como que o Dio tinha essa flecha, sendo que ela foi encontrada na parte 5 pelo Polnareff? Mas, mano, foi dito que depois de ter sido perfurado, o Pucci levou a flecha de volta pro Egito, que foi onde o Polnareff encontrou a flecha depois da morte do Dio. Quando a Anasui foi mostrada pela primeira vez, ele tinha o corpo de uma mulher, mas depois
depois o cara virou um homem e ninguém percebeu? Mano, primeiramente que foi percebido, a FF inclusive se questiona sobre isso, e outra é que foi mostrado que o Diver Down consegue mudar a anatomia das pessoas. Ele pode muito bem ter mudado seu corpo. Ah, mas a habilidade do Diver Down mudou. Quando foi mostrado pela primeira vez, foi dito que a habilidade era armazenar o poder e a velocidade do seu stand em coisas e depois liberar. E ele usa essa habilidade de armazenar toda vez que ele vai proteger alguém. Então qualquer ataque que a pessoa vá sofrer é sofrida pelo Diver Down. Mas isso é só uma parte da sua habilidade. A habilidade principal do Diver Down é mergulhar em objetos. E muitas pessoas dizem que isso não é diferente de qualquer outro stand, já que os stands normalmente conseguem atravessar coisas. Mas mano, o Diver Down tem completo controle dos objetos em que ele mergulhou. Ele consegue até mover objetos entre paredes, coisas que stands normais não podem fazer. Depois do Put se fusionar com o Green Baby, o Put usa um pouco do seu poder do Made in Heaven. Mas como ele usou? Ele não tinha conseguido nem o Simon. Não, pera aí. Volta lá, volta lá. Outra que foi ninguém percebeu? Mano, primeiramente que foi percebido pro Egito, que foi onde o Polnareff encontrou a flecha depois da morte do Dio. Quando a Anasui foi mostrada pela primeira vez, ele tinha o corpo de uma mulher, mas depois o cara virou um homem e ninguém percebeu? Mano, primeiramente que foi percebido, a FF inclusive se questiona sobre isso, e outra é que foi mostrado que o Diver Down consegue mudar a anatomia das pessoas. Ele pode muito bem ter mudado seu corpo. Mas a habilidade do Diver Down mudou. Quando foi mostrado pela primeira vez, foi dito que a habilidade era armazenar o poder e a velocidade do seu stand em coisas e depois liberar. E ele usa essa habilidade de armazenar toda vez que ele vai proteger alguém. Então qualquer ataque que a pessoa vá sofrer é sofrida pelo Diver Down. Mas isso é só uma parte da sua habilidade. A habilidade principal do Diver Down é mergulhar em objetos. E muitas pessoas dizem que isso não é diferente de qualquer outro stand, já que os stands normalmente conseguem atravessar coisas. Mas mano, o Diver Down tem completo controle dos objetos em que ele mergulhou. Ele consegue até mover objetos entre paredes, coisas que stands normais não podem fazer. Depois do Put se fusionar com o Green Baby, o Put usa um pouco do seu poder do Made in Heaven. Mas como ele usou? Ele não tinha conseguido nem o Simon ainda. E outra, o Made in Heaven nem acelera seres vivos. E naquela cena ele acelerou. Mas mano, depois da fusão, o White Snake foi gradualmente se transformando no Simon, que controla a gravidade. E foi dito que a manipulação da gravidade do Simon tem uma relação com a manipulação do tempo também. Mas ele ainda não tinha o poder total disso. E mano, o Put conseguia sim acelerar o envelhecimento dos seres vivos. Mas ele não fazia isso por não ser de acordo com seu plano. Ele queria levar todas as criaturas para um novo universo. Então ele propositalmente não acelerou o envelhecimento dos seres vivos. Como que o Put e o Weather Report conseguiram a marca de nascença dos Joestar. O Green Baby foi meio que um renascimento do Dio da parte 3, que tinha a marca de nascença dos Joestar por causa do corpo do Jonathan. Então, por causa disso, o Green Baby tinha a marca. O Put se fusionou com o Green Baby e então obteve a marca também. Durante todo o Jojo foi mostrado que familiares têm uma conexão muito grande, como na parte 3 em que os Joestar conseguiram seus stands por meio do corpo do Jonathan, a Enya e o Jay Gaio compartilharam as mãos, a própria Jolene e o Jotaro na parte 6 compartilharam um ferimento no braço. Então o Put e o Weather Report, que são gêmeos, têm esse mesmo tipo de conexão. Quando o Put foi atingido pela flecha, o Weather também ganhou seu stand. Então quando o Put ganhou a marca de nascença dos Joestar, o Weather Report também conseguiu. Como que o Weather conseguiu viver normalmente mesmo sem o seu disco de memória? O Jotaro entrou em coma sem os seus discos, mas no caso do Weather, apenas o seu disco de memória foi removido. O seu disco de stand continuou lá. Como que a habilidade do Weather Report conseguiu fazer chover sapos? O Weather consegue manipular o clima. Eu não sei se você sabe, mas é muito comum na vida real, em alguns lugares, chover sapos e outros animais pequenos depois de uma tempestade. Uma das habilidades mais fortes de Weather Report é a Heavy Weather, mas muita gente não entendeu muito bem como isso funciona. Vamos lá, vamos lá. A Heavy Weather manipula a camada de ozônio. Fazendo isso, a luz solar é refletida de uma outra forma, fazendo com que as pessoas comecem a ver as coisas de uma forma diferente. O mangá dá um exemplo dos filmes, e quando você vê uma pipoca, por exemplo, você fica com fome. Então isso quer dizer que as coisas que você olha podem mudar você biologicamente, e a Heavy Weather usa desse conceito de uma forma extremamente forte. As pessoas acreditam tanto que são caramujos que acabam se transformando neles. Na batalha contra o Simon, a Jolene mete-lhe uma bicuda no stand. Mas como isso pode acontecer? Pessoas não podem atacar stands, né? Mas mano, no caso da Jolene, ela é feita do seu stand, então ela acaba meio que tendo algumas propriedades dele. Na parte 5, o stand Notorious Big ataca coisa que está se movendo mais rapidamente. O Notorious é jogado no mar e ele começa a perseguir as ondas. Mas na parte 6, o Put começa a se mover extremamente rápido. Por que o Notorious Big não atacou o Put? Às vezes eu acho que a pessoa tá de zoeira quando fala esse tipo de coisa. Primeiro, Notorious Big não ataca a coisa mais rápida do planeta inteiro. Ele tem um certo alcance igual a maioria dos stands. Se ele perseguisse a coisa mais rápida de todo o planeta, a batalha da parte 5 nem teria existido, já que no planeta eu tenho certeza que existem coisas mais rápidas que o ponteiro de um relógio. Segundo, tudo no planeta estava se movendo a uma velocidade absurda. Não era só o Put. E terceiro, a batalha contra o Notorious foi a quilômetros de distância de onde o Put estava. Tá, no caso é assim que fica no campo de visão dele, né? Ele consegue detectar.
Porque, enfim. Porque lá, pelo que a gente entendeu antes, no outro vídeo ali, não necessariamente o stand tem um alcance onde ele é efetivo. Porém, ele pode ultrapassar essa distância, né? Então, sei lá. Então, provavelmente, o Notorious apenas continuou perseguindo as ondas, como ele já estava fazendo. Star Mano, Platinum, Zawardo. Esse vídeo aqui tá dando tanta informação que eu tô perdido, velho. Minha cabeça parece que vai explodir, velho. Quantos segundos o Jotaro consegue parar no tempo? Assim como mostrado com o Dio, quanto mais se usa essa habilidade, a quantidade de tempo parado pode aumentar. Então, usando essa lógica, quanto menos ele usar essa habilidade, o tempo também pode diminuir. E é isso que acontece com o Jotaro. No começo da parte 4, depois de 10 anos do seu primeiro uso da parada de tempo, ele só podia parar o tempo por meio segundo. Mas de acordo com que a parte 4 ia avançando, o Jotaro conseguiu parar o tempo até por 2 segundos. E isso também acontece na parte 6. No começo da parte 6 ele para o tempo por 2 segundos, e no final ele já tá parando o tempo por 5 segundos. E muitas pessoas falam que isso é um furo no roteiro, mesmo isso também já tendo acontecido na parte 4, Starfinger. E já tô cansado de falar sobre essa habilidade, mas eu vou repetir novamente o que eu sempre falo. O Starfinger é muito mais fraco e muito mais devagar do que um socão do Star Platinum. Ele só é útil quando o Jotaro tá preso ou algo do tipo, e não consegue se mover. O Starfinger não seria útil no final da parte 6. Mas mano, se realmente no final da parte 6 o Jotaro usasse o Starfinger contra o Pucci, com certeza o Pucci ia desviar muito facilmente. E o Dioro no Giovanna e o seu Gold Experience Requiem. Quando o Pucci conseguiu a marca dos Joestar, alguns filhos do Dio apareceram por causa da conexão com a marca. Por que o Giorno não apareceu? Ele era um filho do Dio, né? Mas mano, o Giorno foi mencionado e foi dito que talvez ele estivesse em algum lugar da Flórida. Ah, mas Medivh, por que o Gold Experience Requiem não voltou o resetamento do universo ao zero? O Gold Experience Requiem não volta tudo que existe ao zero. E mano, o Giorno nem sabia quem era Pucci, o Giorno nem sabia que o que tava acontecendo era por causa do Pucci, o Giorno nem tava perto do Pucci, e por último, a habilidade do Made in Heaven nem estava atacando diretamente o Diorno. Na verdade, não estava atacando diretamente ninguém. Então o Diorno e nem o Gold Experience Requiem não podia fazer nada. O caso do Empório usar 2 stands. Por que o Empório precisou que o próprio Pucci botasse o disco nele? Antes as pessoas podiam botar os discos sem o Pucci. Sim, mano, mas o universo já tinha sido mudado. Então todo o destino já tinha sido estabelecido, assim como o Pucci queria. Então o único que podia mudar o destino nesse novo universo seria o próprio Pucci. Por isso que o Empório precisou dele para colocar o disco. Ah, mas como o Empório conseguiu usar 2 stands ao mesmo tempo? O Burn Down the House e o Red Report. Mano, nunca foi estabelecido que você não pode usar um segundo stand por meio do disco. Isso aconteceu também com a Jolene, quando ela colocou o disco do Star Platinum e ela usou o stand por um momento. Isso também aconteceu quando o Pucci pôs outro disco de stand na FF e ela usou 2 stands. Então sim, faz sentido o Empório ter usado 2 stands no final. E por último, o universo da parte 7 não é o mesmo universo resetado do Pucci. O universo da parte 7 é um universo diferente, beleza? Então foi isso, né? Esse foi o Araki Nunca Esquece da parte 6 e o próximo vídeo vai ser o Araki Nunca Esquece da parte 7. Então até o próximo vídeo e tchau! Não é o mesmo universo resetado pelo Pucci. Digamos que... Eu quero que... Tô na teoria aqui, eu que sou um leigo que não conheço. Não é o mesmo universo, é outro universo. Então, digamos que talvez o Araki acabou as ideias, porém ele precisava continuar o mangá. E ele falou assim, vou pegar outro universo aqui e começar uma nova história. Porque ali essa história já tinha encerrado. É isso? É o que me fez parecer. É o que fez parecer pra mim, tá ligado? Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal, em que eu explico os furos no roteiro e esquecimentos que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure. Eu já fiz das partes 1, 2, 3, 4, 5 Parte 7 que dizem que é a melhor parte de JoJo. 6 e agora vamos pra 7. Como que o Jiro é capaz de ver stands, sendo que no começo ele nem era um usuário de stands? Mano, toda parte o Jiro tá, velho. Por isso que é o melhor vilão, mano. Temos a batalha contra a família Boom Boom. O Jiro, ele fica meio confuso sobre o que ele está vendo. Mas, mano, alguns stands como Star Platinum, por exemplo, não são visíveis a todo mundo. Mas tem stands como o Jab, que é feito de água e é visível. Os stands da família Boom Boom eram feitos de partes de metal e magnetismo. Então, provavelmente, dava pra ver alguma coisa, mesmo que não fosse tão nítido. Também temos a batalha contra o Ekomova, mas o stand dele só realmente aparece por um instante. Jiro não viu o stand. Ele só viu a sua habilidade, que no caso era aqueles pinos. Mas esses pinos
pinos eram visíveis, já que tinham até propriedades físicas, né? como quando o gyro começa a suar e os pinos ficam moles também. E depois disso ele vira um usuário de stand, por conta do olho do cadáver. Mas, em uma das páginas tem uma explicação muito importante sobre habilidades e stands. Lá diz que o poder de spin e de stands tem uma conexão muito grande. E isso é confirmado até com a evolução do Tusk e com o aparecimento do Ball Breaker. Então talvez no começo ele pudesse ver stands, mesmo que não totalmente, por causa do spin. Inclusive é dito depois que ele passou pela Devil's Palm que o poder de spin dele aumentou. Stands ganhos por meio de uma parte do cadáver. Além de passar pela Devil's Palm, uma outra forma de conseguir um stand é de absorver uma parte do cadáver. Se fizer isso, você pode conseguir um stand. Foi assim que o Johnny conseguiu o Tusk, ao absorver um dos braços do cadáver. O que exatamente é o Zombie Horse? Jiro recebeu um presente do seu país na forma do Zombie Horse, mas foi dito que o Zombie Horse não é um stand. Então o que é? O Zombie Horse é uma corda que foi abençoada com poder sagrado. Jiro diz que muitos reinos ficaram muito mais fortes por possuírem corpos de santos, inclusive o seu país natal. Então o poder sagrado do Zombie Horse pode ter vindo de algum outro santo que não seja o cadáver da corrida Steel Ball Run. O que foi aquele stand que apareceu junto com os olhos do cadáver? As partes do cadáver pode ter um guardião, que é a forma inicial do stand quando você absorve a parte específica do cadáver. O Tusk Act 1 é a forma do guardião do braço que o Johnny absorveu. A Lucy, quando pega a cabeça, ela vê o seu guardião, que era a coisa com asas que aparece e tal. Então aquilo que apareceu junto com os olhos era o seu guardião. Quando o Gyro absorve um dos olhos e depois vai usar o stand, mas ele absorve... Mano, aquilo ali é bizarro. Ele absorve na bochecha, mano. Que isso, cara? Metade desse guardião aparece. E o outro olho que ficou com o Diego, quando ele vai usar o stand também, aparece a outra metade do guardião. Mas como exatamente o Diego conseguiu o Scary Monsters? Essa era originalmente a habilidade do Dr. Ferdinand, mas depois o Diego começou a usar esse stand. E o Gyro explica isso, que por causa da obtenção do olho, Diego conseguiu manter a sua transformação. O que acontece com os stands caso a parte do cadáver seja perdida? Tem uma hora que o Johnny perde o braço por um momento, e então ele ficou impossibilitado de usar o seu stand, até conseguir o seu braço de volta. Quando o Jiro deu o olho pra Lucy, ele também não pôde mais usar o scan, mas quando o Diego perdeu o olho, ele permaneceu com sua habilidade. Isso mostra que as habilidades permanecem de acordo com o seu domínio com a habilidade. Quando o Johnny perde sua habilidade, foi porque ele tinha passado um curto período de tempo com ela. A mesma coisa acontece com o Jiro, mas no caso do Diego, Jiro diz que ele continuou com seu talento, mostrando que o Diego já se acostumou muito bem com sua transformação e tornou essa habilidade o seu próprio stand independente do cadáver. O próprio Johnny depois é mostrado tendo domínio do Tusk, principalmente depois de evoluído por meio do spin. E se você tiver mais de uma parte do cadáver, você pode deixar uma pequena parte do cadáver para continuar com seu stand, mesmo que não seja a parte em que você conseguiu o seu stand, como foi mostrado com o Hot Pants, que deixa um pedaço do cadáver do Johnny para ele não perder o Tusk, mas depois o cadáver inteiro ficou com o Valentine. Como que o Johnny continuou com o Tusk? Mano, nesse momento, o Johnny já tinha evoluído o seu Tusk pro Act 3, e por isso conseguiu manter o seu stand. E lembra que a partir do Act 3, o Tusk criou pernas e tal, criou uma forma humana, indicando que agora ele fazia parte totalmente do Johnny, e não precisaria mais do cadáver para usar o seu stand. O stand do Sandman começou sendo areia, e depois se transformou em um stand de som. Como foi mostrado depois, a sua habilidade por meio do som pode dar aspectos humanoides às coisas. E foi isso que ele fez com a areia no começo do mangá. Ele deu aspectos humanoides Achei que alguém tava noides pra areia. Na batalha contra o Wake Up People, eles lutam em um lugar em que nenhuma vida pode ser vista. E pra usar aquele spin boladão lá, precisa da proporção dourada. E essa proporção só é encontrada na natureza. E então ele consegue ver essa proporção nos flocos de neve. Mas tem gente que diz que ele poderia ter usado outras coisas, como o cinto dele, que na batalha anterior ele disse que poderia usar o cinto como referência. Mas mano, ele falou sobre o cinto apenas pra explicar pro Johnny sobre a proporção. Mas eles ainda precisariam da natureza pra fazer isso. Ah, mas ele poderia ter usado as próprias mãos, né? Mas as mãos foram danificadas durante a batalha. E inclusive foi mostrado que as proporções não se encaixavam. Ah, mas eles poderiam ter usado o corpo de outras pessoas, né? Não, mano. Só funcionaria se os corpos estivessem expostos. Assim como a parte do cadáver, que era o que o Jiro estava planejando usar. Ah, mas e os olhos dos outros? Pois é, mas fazer isso seria quase impossível, por causa da própria habilidade do Wake Up People, que bloqueava a vista. O Valentine começa meio gordinho, e depois ele assistiu Jojo e ficou bombadão. Bem, vamos lá. Algumas pessoas dizem que foi porque ele usou o D4C pra trocar de corpo com o Valentine mais bombado. Mas não, mano. Depois foi mostrado um flashback e ele já estava bombado durante a guerra. Algumas pessoas também dizem que a costela do cadáver deixou ele bombado, mas como eu disse, no flashback ele já estava bombado. O real motivo disso foi só uma troca de arte mesmo. O próprio Araki foi entrevistado e perguntaram isso a ele. Ele até fez uma piada dizendo que o Valentine malhou e tal, mas depois explicou o real motivo. E foi apenas uma troca de arte. Assim como aconteceu com alguns outros personagens também. E ele inclusive dá o exemplo nessa mesma entrevista, sobre o Koichi e o Kobayashi. Múltiplos D4Cs. Foi dito que só existe um D4C, o do universo de Steel Ball Run que a gente acompanha. Mas tem uma página em que aparece
aparece sentido. mais de um D4C. Mas, mano, nessa cena só tem um D4C. E ele está se movendo muito rápido. Por isso que aparece vários. É só uma técnica de arte. Assim como acontece, por exemplo, quando o Star Platinum vai fazer seus Hora-Horas, em que aparece muitas mãos pra mostrar que está sendo ataques contínuos e rápidos. E é por isso que foi desenhado vários D4Cs daquela forma. Como Hot Paints de outros universos tem o seu stand, sendo que o cadáver só existe no universo de Steel Ball Run. Sim, mano, mas não é só no universo de Steel Ball Run que dá pra conseguir stands. No próprio universo original de Jojo, tínhamos as flechas, por exemplo. A Hot Paints do outro universo conseguiu seu stand de alguma outra forma. Assim como o Diego... Nesse universo aí tem as flechas, essas paradas aí. O que é o... Assim, do nada surgiu esse negócio de spin ou já existia antes? Tá ligado? Antes dessa parte aí. Porque, cara, tá me parecendo que é exatamente isso. Acabou as ideias e, pô, vou fazer tudo de novo, tá ligado? Criar um novo universo aqui e foda-se, tá ligado? Pra ter uma nova história. É o que tá me parecendo. Diego alternativo, que conseguiu seus Awardo de alguma outra forma. Como o Johnny voltou a andar, foi com o poder do spin. Com o passar de toda a parte 7, foi mostrado o Johnny conseguindo o movimento das pernas de pouco a pouco, de acordo com sua evolução com o spin. Como que no final o Johnny foi afetado pelo poder do Act 4, sendo que ele já usou o poder do Act 3 em si mesmo e ficou de boa. Mas mano, o Act 3 ele não usa a rotação dourada. A rotação dourada tem outras propriedades diferentes da rotação normal. Foi mostrado que o Johnny conseguiu usar o Act 4 com o cavalo e a rotação dourada. Mas como ele usou o Act 4 depois sem o uso de um cavalo? Sim, ele conseguiu o Act 4 dessa forma, mas depois disso ele não precisa mais necessariamente de um cavalo pra usar novamente. Quem atirou no Johnny? Cara, essa cena é muito complexa, então eu vou dar um resumo aqui. Quem atirou no Johnny foi o Valentine. O Weka People foi mandado pra outro mundo e atirou no Johnny do outro mundo. E aí depois ele voltou pro mundo de Steel Ball Run, achando que tinha atirado no Johnny de Steel Ball Run. Mas não, ele atirou em outro Johnny. E o Diego atirou em um Weka People de outro mundo, no mundo de Steel Ball Run. E no meio dessa confusão e trocação de tiro, o Diego achou que tinha atirado no Johnny de Steel Ball Run. Bem, basicamente quem atirou no Johnny foi o Valentine. E foi isso. Esse foi o Araki Nunca Esquece da parte 7. E já que a parte 8 ainda não acabou, não dá pra fazer Araki Nunca Esquece, né? E eu sei que eu sempre boto na descrição, mas eu quero lembrar aqui a vocês que o Araki Nunca Esquece foi baseado no Debunking Araki Forgot do canal Ramon Beach. E é isso, né? Muito obrigado por assistir e... Pois é, porque, cara, assim, esse universo novo aí, parece que o Ramon foi substituído pelo Spin. Tá ligado? Alguns personagens do outro, por exemplo, Diego Brando é como se fosse o Dio desse mundo aí, tá ligado? É meio que isso, um reboot, quase um reboot, tá ligado? Da franquia. É o que parece. Tchau. Valeu. Cara, sensacional, curti demais os vídeos, cara. Teve algumas coisas ali que eu ainda tô meio em dúvidas. A questão das almas lá eu até compreendo, assim. É bizarro, né? É bizarro de vento. Então tem algumas coisas ali que não é pra fazer... Tem que fazer sentido, mas ao mesmo tempo você pode relevar, pode ficar em dúvida, sabe? Não é pra fazer tanto sentido assim. Tá, eu compro essa ideia, tá ligado? De Jojo. Mas... sei lá, mano. Só vocês aí que quem assistiu a obra pode responder melhor do que eu, né, velho? Cara, ela é incrível, gostei demais da série, podemos dizer assim, de vídeo, mano. Do Medivh, enfim, ficou muito legal. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá. Eu vou deixar o link da playlist, tá, rapaziada? Vou deixar o link da playlist. Melhor do que eu botar 7 links na descrição, deixa o link da playlist, que vai estar todos os vídeos lá, né? Então vocês vão lá, deixam um like em todos os vídeos aí, façam que nem eu, deixam um like em tudo. E se inscrevam no canal do Medivh, né? Vai estar na descrição o link aí, vão lá, deixam um like e se inscrevam, fechou? Cara, e só depende de vocês agora. Comentem aí o que vocês acharam. Achei bem legal o vídeo e eu não lembro agora minhas dúvidas dos vídeos, mas vocês vão estar assistindo, vocês vão saber e vocês podem responder aí nos comentários. Fechou, rapaziada? No mais, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Eu fui.